Por isso, eu quero falar sobre hoje a Santa Ceia. Preste bem atenção. Quando Deus mandou Moisés e Arão tirar o povo do Egito, Deus mandou Moisés e Arão falar com o Faraó. Faraó endureceu o seu coração, não deixando o povo de Deus sair do Egito. Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Então não tinha faraó nenhum que pudesse impedir a ação de Deus com o seu povo de Israel. Não tinha como. E Deus ali foi deixando o faraó falar as besteiras dele para Moisés e Arão. Você está entendendo? Então tem lá as 10 pragas. Foram 9 pragas lançadas no Egito, e Faraó com o seu coração duro, coração de marreta, já quase no final ele disse: pode ir o povo, mas pode ir o gado, mas deixa isso, deixa aquilo. Foi até Moisés usou uma frase dizendo para ele que nenhuma unha dele ficava no Egito. Amém? Então nós temos que entender por que Deus deu uma lição de moral, uma lição de sofrimento durante 70 anos, 430 anos de cativeiro, de sofrimento. Deus deu isso. E o que aconteceu? Deus falou assim: agora eu vou tirar o meu povo do Egito e vou levantar um homem para tirar eles do Egito, e ninguém vai impedir o meu agir. Quando Deus quer agir na vida de um homem, na vida de uma mulher, nenhuma denominação, nenhuma família, nenhum trabalho, o inferno pode se estremecer, o diabo pode levantar todos os guerreiros do inferno, mas não consegue impedir a ação de Deus. Não consegue impedir. E a Bíblia Sagrada diz que Deus mandou a 10ª praga no Egito para destruir os primogênitos. Todos os primogênitos tinham que morrer. Isso como uma lição de que Deus é poderoso, era poderoso, é poderoso, continua a ser poderoso. Ele é Deus, querendo nós ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Você está entendendo? Agora a Bíblia diz que nesta última praga, Deus, em outras palavras, vamos fazer aqui uma conjectura da palavra e da situação. Deus: Moisés, vai você e Arão, diz para Faraó deixar o meu povo ir, e o meu povo vai festejar durante 3 dias. 3 dias de festa, que seria a festa da Páscoa. Quem está entendendo, diga amém. Seria a festa da Páscoa do povo de Deus. Então Deus estava marcando uma festa, marcando algo para o seu povo, marcando uma festa de alegria, uma festa de livramento, de libertação do cativeiro. Faraó recebeu o recado de Deus, mas queria endurecer o coração nas 10 pragas, que era a praga da... Quem lembra? A praga da... Vamos ver que ele está ali na Bíblia. Qual era a última praga? Das trevas. Ninguém podia impedir o que Deus ia fazer naquele dia. Deus falou assim: vou matar todos os primogênitos, até o primeiro cabrito que nasceu naquele dia vai morrer. Ou seja, o primogênito de uma família de 10 pessoas, o primeiro tinha que morrer. Se tivesse 50 anos, mas tinha que morrer, que era o primogênito. Então todos os primogênitos tinham que morrer
principalmente o filho de Faraó, ele ia passar pela morte. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus estava provando que Deus é Deus, e com Deus ninguém pode brincar. Os crentes têm que parar de brincadeira com Deus. Os faraós da igreja. Agora preste bem atenção. Lá no livro de Êxodo conta essa história. Deus lembrou do seu povo Israel e diz: tem alguém que me pertence, tem alguém que é meu, e os que são meus, eu vou montar uma estratégia que eu vou livrar os meus, aqueles que me obedecem, que andam, não cumprem os meus estatutos, que anda pela minha lei, que ouve quando eu falo. Eu vou livrar esse povo. Viu, pastor? Vou livrar esse povo. O que Deus fez? Deus falou para Moisés: junta a congregação, fala para todos eles, igual eu estou falando aqui a congregação, fala para todos eles que mata um carneiro. Quem está entendendo? Fala para o teu irmão: hoje você tem que matar um carneiro. Que mata um carneiro, faz, vamos dizer, o tipo de uma... Quem já fez vassourinha para varrer a casa? Na roça a gente fazia aquelas vassourinhas para varrer a casa, que era casa de chão, né? Não era cimento, fazia aquela vassourinha. Faz uma vassourinha daquela de isopo, que é uma planta, mata o carneiro, derrama o sangue dele em uma bacia, e o meu povo vai borrifar os umbrais da porta com os batentes, com o sangue do carneiro, fazer uma marca de sangue na porta de entrada da casa dos filhos de Deus. Deus falou isso para nosso pessoal. O que eles fizeram? Assim eles mataram o carneiro, fez o molho de isopo, borrifou os portais, batente da porta, entrada, tudo ficou com a marca do sangue daquele cordeiro. Amém? E o Senhor disse: eu vou trazer um aviso agora. Faraó tentou me afrontar, aleluia. O meu povo eu vou livrar, mas os primogênitos dos filhos, os filhos daqueles que não me obedeceram, vai ver a minha mão agir nesta noite. Aí Deus disse: hoje à meia-noite enviarei o anjo da morte no Egito. O Egito vai conhecer o poder de Deus, o Egito vai conhecer o poder de Jeová, o Egito vai conhecer o peso da mão de um Deus poderoso que criou o céu e a terra. Você está vendo aí, irmão, que nós não podemos brincar com Deus? E tem mais: Deus dá livramento para os seus. Deus dá livramento para os seus. Bom, tudo isso aconteceu, ainda deu mais uma ordem: nenhum dos israelitas põe o pé fora da porta. Todos têm que ficar dentro de casa. Não sai ninguém nessa noite. A partir da meia-noite ninguém vai sair, porque eu vou enviar o anjo da morte e todos os primogênitos vão morrer, inclusive de Faraó, para ele saber que eu sou Deus. E a Bíblia diz que à meia-noite o anjo do Senhor estendeu a sua mão, e todos os primogênitos do Egito morreram, menos os primogênitos dos israelitas. Nenhum
dos filhos de Deus, os primogênitos morreram. Por quê? Porque a Bíblia diz que a hora que o anjo da morte viesse à meia-noite, viesse voando e visse sobre os umbrais da porta, a entrada da porta, o sangue do cordeiro, ele passava por cima daquela casa e ia matar o primogênito lá onde não tinha a marca do sangue. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o nosso Deus. Então era essa festa que Deus queria que fosse verdadeiramente feita, conduzida pelo seu povo, mas Faraó tinha que deixar o seu povo. Então quando o Faraó sentiu sobre a praga, a 10ª praga, que era a praga das trevas, o que ele fez? Mandou chamar Moisés e Arão e disse: pega o teu povo com tudo que você tem, olha, e cai fora daqui do Egito, cai fora, some, não fica ninguém. Está vendo aí? Irmão, tem momento que nós só decidimos quando nós estamos perdendo. Tem momento que você decide algo na sua vida quando você está perdendo. Tem momento que você vai para os pés de Cristo quando você já perdeu. Tem momento que você se humilha quando você não tem mais para onde correr. Você tem que correr para os pés do Senhor. Agora Moisés livrou o povo de Deus, e eles saíram do Egito mais do que depressa, e a Bíblia diz que eles estavam para comemorar Páscoa. Olha aqui agora, eles estavam para comemorar a Páscoa, que a massa já estava pronta para o pão asmo, e a Bíblia diz que eles não esperaram crescer a massa, eles tiveram que comer do jeito que estava antes que o anjo da morte passasse naquela noite. Está entendendo, irmão? Por isso que a massa do pão da Páscoa não tinha fermento, não chegou a fermentar, a crescer a massa. Jesus está falando nessa noite que a igreja não pode fermentar, não pode deixar crescer, que você vai falar de que agora, amém? Graças a Deus. Então mais do que depressa eles comeram de qualquer maneira, não, sem esperar crescer o pão, tá, coisa e tal, e caiu fora, e a Páscoa foi realizada. Então, mas pastor, o que tem a ver a Páscoa com a Santa Ceia de hoje? Tem, porque a Santa Ceia, ela é ligada à Páscoa, porque Jesus morreu no dia da Páscoa. Jesus morreu no dia da Páscoa, e por ele morrer no dia da Páscoa tem um fundamento muito grande. Tem pessoas que dizem: pastor, lá na igreja fulano de tal ministra a Santa Ceia lá uma vez por ano. Está certo. Na outra igreja do fulano ministra de semana em semana também, está certo. Ministra todo dia, está certo, porque a Bíblia não ensina quantas vezes Jesus disse que era para ministrar a Santa Ceia, ou seja, a Páscoa. Nós temos que entender que o Senhor deu uma ordem para ministrar, ou seja, uma festa, um memorial, uma lembrança. Todas as vezes, ele disse, todas as vezes que comerdes este pão. Jesus não estava falando do pão da panificadora, Jesus estava falando do pão que era ele, o pão sem fermento. Jesus era pão sem fermento, sem ser levedado pelo pecado. Ele estava livre do pecado, não havia levedura sobre o corpo de Jesus. Ele era o pão da Páscoa. Quem está entendendo? Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus foi para o Calvário, ele foi em sacrifício pascal. Amém? Ele foi em sacrifício pascal. Por quê?
porque ele foi como pão sem fermento, e foi com o vinho, que era o seu sangue, sem nenhum pingo de álcool sobre o corpo de Jesus. Amém, gente? Ele foi o Cordeiro Pascal. Quem está entendendo? Ele foi o Cordeiro Pascal. Nós precisamos entender a Páscoa, que a Páscoa também é a Santa Ceia. Está ligado uma coisa na outra. Aí Jesus vai e diz assim, ele deu um memorial. Todas as vezes, ele disse, todas. Você sai daqui e vai para ali, participa em 10 igrejas, em 10 cultos, um dia só, e pode participar, que não tem nada a ver. Tem uma igreja que faz uma ministração por ano, tem outras que faz de semana em semana, tem outra que faz de missa em missa, faz. A Bíblia diz que está errado? Não, tem nada errado, está certo. Ele não estabeleceu regra de quantas vezes por ano tinha que ministrar a Santa Ceia. Ele apenas deu uma ordem, amém? Ele deixou um memorial escrito para não se esquecer de ministrar a Santa Ceia do Senhor. Ou seja, ele deixou o memorial como lembrança, sempre lembrar que todo, e por isso que nós, a igreja, os pentecostalismo e as demais, Assembleia de Deus e outras, ministram uma vez por mês. Sabe por quê, irmão? Por causa do calendário. O calendário judaico é a diferença do nosso. O nosso calendário não bate com o calendário dos judeus. Não bate, tem uma diferença de dias, talvez de mês. Então ele disse, então todos os meses faz esta festa, uma festa de comemoração. Era um ritual de comemorar, primeiro a comemoração do povo de Egito, que foi liberto por Moisés através de Deus, por ordem de Deus, e a comemoração do dia da morte de Cristo, que ele se entregou para que todo aquele que nele queira não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele sacrificou o seu corpo como Cordeiro de Cristo, como Cordeiro de Deus. Ele sacrificou o seu corpo como Cordeiro. Ele, em outras palavras, eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O pecado, irmão, Jesus levou para o Calvário, a fermentação que era para ser verdadeiramente. Jesus estava sem nenhum pecado, ele estava livre de pecado, mas ele se fez maldito em nosso lugar. Amém? Ele se fez maldito em nosso lugar. E agora, por que nós rejeitamos? E lá na frente a Bíblia diz, olha, todo aquele que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Jesus não veio para condenar, ele veio para libertar. Assim como o povo do Egito foi liberto por Moisés e Arão, através da ordem de Deus, Jesus veio para nos libertar da maldição do pecado e da maldição da morte. Foi através do seu sangue e do seu corpo que ele nos livrou do pecado. Você pode ter cometido o pior pecado da tua vida, mas se você dobrar os teus joelhos com o coração arrependido e contrito diante do Senhor, a Bíblia diz que ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e o seu sangue te purificar de todos eles, e ele não se lembra mais, porque lançou para o esquecimento.
Tem pessoas, pastor, que peca e todo dia está pedindo perdão por aquele pecado. Para que pecou a primeira vez? Pecou, pediu perdão, esquece, Jesus já libertou. Você está entendendo? Aí vem a rigidez do homem. Ah, pastor, você não pode pecar não, viu? Você não pode pecar, um pecadinho desse tamanho não pode não, viu? Porque é pastor. Sai fora de mim, capeta. Porque a Bíblia diz: quem é aquele que não peca? Quem não peca está mentindo diante de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas a sua rica misericórdia, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem a vida eterna. Não, hoje eu não vou na igreja participar da Santa Ceia, porque eu estou irado. O diabo vai te colocar mais sério no teu coração. Ele vai te perturbar a noite toda, porque ele quebrou as tuas forças, a força que você tinha que ter pela carne de Cristo. Você perdeu, você foi induzido por ele. A sua aliança poderia ser renovada pelo sangue de Jesus. Ele te venceu. Aleluia. Amém? Irmão, nunca fiquei sem tomar uma Santa Ceia. Você sabe por quê? Porque todas as vezes que eu me sinto indigno de tomar a Santa Ceia, eu vou para os pés do Senhor. E quando nós corremos para os pés dele, nós somos livres. Nós somos perdoados. Amém? Então o poder do pecado e da morte não tem mais domínio sobre eu, sobre você. Sabe por quê? Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus pagou a nossa redenção. Foi com preço de sangue, meu irmão. Foi o sangue de Cristo que foi derramado. A Bíblia diz que o sangue caía sobre a arca da aliança e todos eram livres do pecado e da morte. É o sangue de Jesus que nos liberta. Assim como Israel foi liberto através do sangue daquele carneiro, amém? Que foi borrifado às suas portas. O sangue de Jesus também está borrifando o teu coração dessa noite. O teu coração tem a marca de Cristo, tem o sangue aspergido do Senhor no teu coração, te purificando do pecado, te purificando da mentira, te purificando do engano, te purificando da miséria. O sangue de Jesus hoje é a noite de te libertar, e você será livre, porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não sou mais escravo, eu sou livre, irmão. O inferno pode se levantar contra mim, que eu sou livre. Eu vou para o céu, queira ou não queira, eu vou em nome de Jesus. Porque nenhum pecado me tira da presença de Deus se eu não tiver a dignidade de confessar Ele. Nenhum pecado. Agora uma coisa tem: os meus acusadores vai ver eu subir para a mansão celestial, e eles vão ficar para a tribulação. Meu pastor, os seus acusadores com seus próprios olhos vai ver você subir para a glória. Aleluia. Os olhos dos acusadores vai ver esta igreja subir para a glória, porque esta porta foi Jesus que abriu, e o diabo não vai fechar, meu irmão. Ainda que o inferno se levante, ainda que o faraó se levante contra as portas que Jesus abriu, o diabo não consegue fechá-las. Pastor, por que você está falando isso? Porque hoje eu estou empolgado, porque eu vou ser borrifado com o sangue de Jesus por dentro. Amém? O sangue de Cristo, ele vai penetrar nas minhas artérias, e o meu coração vai jogar
todo esse sangue no meu corpo e eu serei purificado. Fez com o teu irmão. O sangue de Jesus vai te purificar hoje, do alto da cabeça, a planta dos pés, interno e os capilares que tiver sobre a pele. Vai te purificar. Amém? Graças a Deus. Então não tem preocupação com isso. Então, irmão, vamos nos dobrar diante do Senhor. Jesus está voltando. Vou deixar esse recado hoje na igreja agora. Jesus está voltando e nós temos que santificar todo o nosso corpo diante do Senhor. Santificar a alma, santificar os nossos olhos, santificar os nossos ouvidos, santificar a nossa boquinha e santificar a língua. Aleluia, Jesus. Né? Tem que santificar, porque a Bíblia diz que sem a tal ninguém entrará ou herdará a graça, ou verá a Cristo. Santificação é o meio de vermos a Cristo, pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus Cristo, a santificação é o meio de eu encontrar com os meus parentes na glória. É pelo sangue do Cordeiro que eu sou purificado do pecado e da morte para a glória de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Eu queria que você entendesse essa palavra, colocasse no seu coração, meditasse, fizesse uma reflexão sobre ela. Amém? Sobre a Santa Ceia. Qual é o significado da Santa Ceia? Qual é a simbologia das coisas, dos utensílios que são ministrados à Santa Ceia? O pão, o que o pão representa? O que o suco representa? Nós temos que aprender isso, irmão, para não ficar com bobagem na nossa cabeça, né, pastor? Para não ficar com besteira na nossa cabeça. Amém, gente? Graças a Deus.